Eu vou estar lendo aqui, irmãos, na versão da Bíblia Judaica Completa de David H. Stern, tá? Então, se vocês tiverem, verem alguma coisa diferente, se vocês estiverem acompanhando a Bíblia de vocês, for um pouco diferente aí, não se importe, o entendimento vai ser o mesmo, vocês vão verificar isso, tá? Antes da gente iniciar a leitura propriamente, é preciso lembrar, tá, aquilo que a gente sempre fala quando vai falar de epístolas aqui, tá? Para que a gente tenha uma perfeita interpretação, a gente vai usar pardês, né? E é importante que tenha esse entendimento aí da interpretação judaica, tá? Então vamos seguir aí 3 pontos para que a gente possa entender, tá? Primeiro, quem é o destinatário da carta, ou seja, quem recebeu a carta. Segundo, qual é o motivo, né, do envio da carta, ou seja, por que o texto foi escrito. E terceiro, o contexto histórico envolvido ali na situação que está sendo mencionada, porque toda a carta foi escrita por um propósito. Houve um questionamento ou houve uma situação que fez com que a carta fosse escrita. Então, alguém escreveu, alguém recebeu por um motivo. E qual motivo é esse? É esses os 3 pontos que nós temos que entender. Além disso, também nós podemos entender que Paulo usava pronomes, tá? E os pronomes, quando ele fala nós ou nosso, ele está se referindo a ele e ao povo de Israel. Quando ele fala você, vocês, vosso ou vossos, ele está falando a respeito ou para ex-gentios. Quando nós estivermos lendo, tá? Eu vou sempre procurar dar ênfase aí nos pronomes para que vocês possam estar compreendendo melhor aí. Então vamos iniciar a nossa leitura, tá? Então, carta de Shaul, emissário de Yeshua, à comunidade messiânica de Roma, tá? Aos romanos. Diz assim, do verso 1. Shaul, escravo do Messias e Yeshua, emissário por ter sido chamado e separado para as boas novas de Deus. E aqui é importante lembrar que algumas pessoas se sentem aviltados pela palavra escravo. Na maioria das traduções, a palavra aqui nesse primeiro versículo vem servo. E as pessoas com servo, as pessoas ficam mais cômodas, se sentem mais à vontade com a palavra servo. Mas a palavra servo, tá? Em grego é diáconos, e diáconos é servo ou escravo. E quando alguns crentes, né, algumas pessoas ouvem a palavra escravo, elas se sentem aviltadas. Não, eu não sou escravo. Simplesmente porque não se consegue compreender que você é sempre escravo de alguém. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do eterno. E aí, o Eterno nos libertou da escravidão do pecado para que possamos ser escravos dele na liberdade que Yeshua nos deu. E no decorrer dessa epístola, a gente vai ter essa clara compreensão. Ministro, né, a palavra ministro, né, ela tem essa conotação, né, de serviço, serviço. Por isso que todo ministro é aquele que está servindo ao povo. E no cristianismo tem esse entendimento errado. O ministro é aquele que está acima do povo, né? Tanto que nas igrejas se coloca no chamado culto, no chamado altar, as pessoas ficam ali em cima ali, e se sentem melhores do que as outras. Eu sei disso porque eu fui do cristianismo muito tempo, né? Como pastor, como presbítero, como diácono, e eu passei por toda essa parte. Só que a compreensão é errada, é equivocada. A palavra ministro, ela traz o sentido de servo, assim como diácono também, né? E tem essa conotação exatamente de servir, ou seja, nós estamos servindo a palavra, nós estamos ensinando o povo, nós estamos oferecendo, dando alimento. Isso é o verdadeiro sentido de diáconos e de ministro, né? Por isso que tem essa compreensão e que é mal entendida lá fora. Voltando aqui para o texto, né, aparece também a palavra escravo do Messias e Yeshua. E aqui a gente já traz, já carrega isso daí,
a compreensão do senhorio de Yeshua, né? Da parte dele como governo, como governador, como rei, né? E ele já traz essa característica em si, e o apóstolo Paulo já vai mostrando isso para nós. E ele diz, olha, dizendo que ele é emissário, né, um enviado, né, um apóstolo, por ter sido chamado e separado, santificado, né, ou seja, colocado de lado para um determinado serviço, para esse ministério de ser emissário, né, para as boas novas de Deus. E aí, boas novas, evangelho, né, que não é o que as pessoas entendem, que é sair por aí entregando folheto, falando Jesus é bom, Jesus te salva, não é isso. O evangelho, se você for procurar lá nos profetas, Isaías fala, né, que bem-aventurados aqueles que passam pelos montes levando o evangelho da paz, né? Ou seja, o que é esse evangelho da paz? É a Torá, é o ensino da Torá, é a palavra da verdade. E já aqui nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo coloca qual é a verdadeira intenção dele, qual é o verdadeiro propósito dele. Por isso que a gente precisa compreender o contexto histórico dos profetas e da própria Torá para que a gente tenha esse entendimento daqui do escrito de Paulo, de outros escritos nazarenos que nós analisamos aí no dia a dia. Verso 2, então. Deus prometeu estas boas novas de antemão, por meio de seus profetas, no Taná. Então a gente já vê aqui, né, o apóstolo falando que o Eterno prometeu essas boas novas através dos profetas. Ou seja, Yeshua não inaugurou, ou melhor, Yeshua não iniciou. Isso já tinha iniciado antes. Já tinha sido falado sobre isso antes. Yeshua era o cumprimento da profecia. A forma da vida justa dele, como ele veio vivendo, como ele veio ensinando a Torá verdadeira, como ele veio trazendo a forma prática de vida, né, era o cumprimento da profecia que havia sido dita ou proferida pela boca dos profetas. E você está vendo o apóstolo Paulo falar sobre isso aqui. É o Deuteronômio 18, né, verso 15. Diz assim: Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Preste atenção a ele, pois, quando estavam reunidos no Horeb, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixes ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem nos permitas ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isto, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você, dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Verso 19. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Então a gente vê que a palavra que Yeshua fala é ordenada pelo próprio Eterno. É por isso que ele fala isso lá, né, no Evangelho. Ele fala: a palavra que eu digo, não digo de mim mesmo, mas porque meu Pai mandou. 1 Crônicas 17:11 diz assim: quando seus dias chegarem ao fim e você partir para estar com seus antepassados, estabelecerei um de seus descendentes para suceder a você, um de seus filhos, e estabelecerei o seu governo. Ele me construirá uma casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi seu predecessor. Em vez disso, o manterei em minha casa e em meu reino para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. A gente vê aqui, interessante, que parte dessa profecia se cumpre em Salomão, né? Mas Salomão, por todos os erros que ele teve durante a sua vida,
ele não prefigura, não pode prefigurar totalmente essa profecia aqui, exatamente por causa de tudo que aconteceu na vida dele. Ele deu aquela resvalada, aquela desviada, se misturou com coisa que não devia, até que ele voltou de novo e entendeu que o que ele tinha feito era errado. Por isso que essa profecia aqui tem que ser olhada com os olhos para o Messias, e não simplesmente e meramente para Salomão. Né? É interessante que a gente, quem já tem os olhos abertos, consegue pegar os comentários rabínicos a respeito do Messias e consegue ver Yeshua nele. Né? Agora, muitas vezes, esses rabinos, esses estudiosos judeus, não conseguem ver Yeshua nele porque estão olhando para o erro que o cristianismo estabeleceu dentro do JC. Né? Eles não pegaram eles não pegam o cumprimento da profecia e olhando para ele como um Messias judeu. Só olha ele como um romano, e aí não consegue compreender. Agora, a gente pega, por exemplo, eu estava lendo o livro lá, Os Dias do Machia, e eu olhava toda a profecia que eles falavam ali, todo o texto, todo o contexto rabínico ali, eu olhava, via Yeshua cumprindo aquilo tranquilamente. Você pega Yeshua ben Yosef, Yeshua ben David, e você vê a intercessão que tem. Yeshua é a intercessão entre os dois. E muitas vezes eles não conseguem ver isso. Assim também como os religiosos cristãos não conseguem ver o contrário. Yeshua como um judeu, como um rabino, como um mestre da Galileia, não consegue entender isso, só consegue entender ele como aquela pessoa que faz milagre, que veio para destituir a lei, que veio para mudar tudo, não consegue ter essa compreensão. E aqui, estudando Paulo agora, a gente está conseguindo ter a oportunidade de ver o que realmente é o contexto. Vamos para o verso 3? Não? Então vamos lá. Verso 3. Eles dizem respeito a seu filho. Elas o quê? Né? As promessas, boas novas. Boas novas dizem respeito a seu filho. E aí, ó, nós vemos ainda da onde que está vindo essa questão de seu filho. Lá de 1 Crônicas. Também quando Yeshua se batizou, que Yohanan, o imersor, ouviu o Eterno, né, Kadosh Baruch, falar que ele era o filho dele, né, que Yeshua era o filho dele. Então, ó, essas promessas, boas novas, dizem respeito a seu filho. Ele é um descendente físico de David. Então, olha aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que Yeshua não é um semideus, que Yeshua é um descendente físico de David e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, em ruach, em poder, em mover. Não é um filho, como que se diz, filho verdadeiro. Não é um filho que o Eterno vem como lá nas histórias míticas gregas lá, como vem lá uma divindade até uma mulher e fecunda ela e ela passa a ter um semideus. Não é isso. Né? Ele passa com poder a ser o Filho de Deus em rua, em espírito, ou seja, em mover, em poder, né? Continuando, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos, ou seja, esse poder do Espírito que o tornou Filho de Deus aconteceu e se cumpriu quando? Quando ele viveu toda a vida dele de obediência e, ao morrer, foi ressuscitado pelo Eterno. E verifiquem a palavra que ele foi ressuscitado e não ressuscitou por si mesmo. Foi Deus quem o trouxe dos mortos. Deus o ressuscitou, o Eterno Hakadosh Baruch. Ele é Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Verso 5. Por meio dele, recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissário, a fim de promover a obediência baseada na confiança entre todos os gentios. Olha, está chegando lá. Então, por meio dele, recebemos a misericórdia, a graça, e nos foi concedida a tarefa, está falando de Paulo, olha o pronome, nos foi concedida, né, a ele como apóstolo, como judeu, a tarefa de ser emissário, de ser um enviado, um mensageiro,
a fim de promover a obediência. Olha como que a Bessorá, como o evangelho, como as boas novas que ele está trazendo, é referente à Torá, porque é para promover obediência baseada na confiança, na emuná, na certeza, na fidelidade, né, na fé entre todos os gentios. Verso 6, incluindo vocês. Olha só o pronome, referendo a gentios, vocês que foram chamados por Yeshua, o Messias. Então a gente consegue compreender, está começando a compreender, o destinatário vem agora no verso 7, mas a gente começa a compreender aqui para quem o apóstolo está falando, e ele vinha justificando até ali o seu próprio chamado, mostrando a autoridade dele, ok? E aí a gente entra agora no verso 7, que vai trazer o destinatário. A gente vai estar cumprindo aí, tá, o item aí, um dos pontos lá, ó. Para todos aqueles em Roma que são amados por Deus, chamados, separados para ele. E aqui é importante notar que ele vai fazer uma divisão, tá? Entre judeus e gentios. Vamos ver nesse texto, tá? Ó, verso 7. Para todos aqueles que em Roma são amados por Deus, chamados, separados para ele. Quem são esses que são amados, chamados, separados? Judeus, ok? Judeus. E aí agora ele continua. Graça a vocês. Olha como é que ele fala, separação, gentios, graças a vocês e shalom da parte de Deus, nosso Pai, porque o Eterno era Pai dos judeus, e do Senhor Yeshua, o Messias. Então tá dando, irmãos, para vocês compreenderem bem o que Paulo está falando e para quem Paulo está falando. Nessa carta aos Romanos, ora ele fala de judeus, para judeus, ora ele fala com ex-gentios. Está dando para compreender isso? Aí ele começa no verso 8. Inicialmente, agradeço a meu Deus, mediante Yeshua, o Messias, todos vocês. Olha só como é que ele usa o pronome. Vocês, está falando para gentios agora. Porque o relato da confiança de vocês está se espalhando. Olha só, a notícia, né, de que esses gentios tinham se convertido verdadeiramente ao Deus de Israel, estavam vivendo de forma a obedecer, conforme ele tinha falado lá em cima nos versos anteriores lá, essa notícia estava se espalhando. E ele continua dizendo, está se espalhando por todo o mundo. Verso 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, mediante a disseminação das boas novas a respeito de seu filho, é minha testemunha, de que me lembro de vocês com regularidade. Viu? Como é que o texto vai tornando claro para nós o entendimento? Então, verso 10 diz assim: em minhas orações, e sempre oro para que, de algum modo, agora ou no futuro, eu possa, segundo a vontade de Deus, ter um bom êxito em visitá-los. Aí aqui ele vai começar a mencionar, tá, a passar o propósito da carta. A gente vai cumprir aí o terceiro item dos nossos objetivos. Porque eu desejo muito vê-los para poder partilhar com vocês algum dom espiritual que os fortaleça. E dom aqui, espiritual, irmãos, não é algo mirabolante, como as pessoas têm entendimento, tá? Quando ele fala de dom espiritual aqui, como o Johanna já falou, quando ele fala de espírito, é trazer a verdade da obediência da palavra, da Torá, e dom aqui seria um presente, ou seja, seria o ensinamento da palavra. Para quê? Para fortalecer aquelas pessoas. E aí no verso 12 ele continua, ou, em outras palavras, para que, mediante minha estada com vocês, possamos, por meio da emuná, da fé comum, né, fé que vocês têm, a fé que eu tenho, ele dizendo, né,
encorajarmos mutuamente, entendeu? Ou seja, a emuná, a fé, ela encoraja as pessoas, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Dando entendimento, dando a verdade para que vocês possam ter a compreensão, para que isso possa encorajar vocês a continuar seguindo. Verso 13. Irmãos, saibam que, apesar de eu ter sido impedido de visitá-los até o momento, tenho feito planos para vê-los, a fim de recolher algum fruto entre vocês, da mesma forma que tenho feito com outros gentios. E fruto que ele está falando aqui, irmãos, é a experiência que esses gentios estão tendo com o Eterno através da obediência à Torá, da vida na Teshuvá, né? E também diz respeito aqui a ofertas para que ele possa levar para Jerusalém, para necessitados, tá? E aqui ele está falando de Tzedakah, ok? E aí, irmãos, realmente é isso. O apóstolo Paulo aqui aos Romanos, né? Ele faz citação dele e dos judeus, né? Mas o direcionamento da carta é para os gentios. E a todo momento a gente vê aqui ele usando vocês aqui, né? O pronome vocês aqui em todo o tempo, tá? Seguindo lá, ó, verso 14. Tenho um débito para com os gregos civilizados e para com pessoas não civilizadas, para com pessoas cultas e ignorantes. Portanto, estou desejoso de anunciar as boas novas também, olha o pronome, a vocês que vivem em Roma. Então, olha o objetivo da carta aqui, anunciar essas boas novas, ensinar a verdade da Torá àqueles que receberam, que creram na vida justa de Yeshua, que moram em Roma. Ok? Então, estão entendendo isso aí? Verso 16. Porque eu não estou envergonhado das boas novas. Na Bíblia de vocês diz, porque eu não me envergonho do evangelho, né? Então, a gente vê que Paulo está dizendo aqui, olha, que ele não está envergonhado da boa nova, ou seja, ele não tem vergonha, ele não tem temor de ensinar a verdade da Torá. Por quê? Aí ele fala, por que eu não tenho vergonha? Porque elas, essas boas novas, né, a Torá, a verdade, elas são o meio poderoso pelo qual o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, leva a salvação a todo que mantém a confiança, tá? Mantém a fé, a emuná, a esperança, especialmente, aí olha só como é que ele vai fazer menção, especialmente para o judeu, que eles vêm em primeiro lugar, mas também para o gentio, ok? Então, essa Torá, essa verdade, essa Bessorá, esse evangelho, ela é a forma poderosa que Deus encontrou, né? Essa vida justa de Yeshua, essa forma dele pregar, é a forma poderosa que Deus encontrou para falar ao judeu, primeiro, mas também falar ao gentio, ok? Para trazer a salvação, ou seja, libertar eles do peso do pecado atual, para que possam aprender a viver uma vida justa e seguir em direção ao Olam Rabá, em obediência ao Eterno, certo? Ravi Hanan, quer falar alguma coisa? Não, a salvação, isso aí a gente já tem repetido, né? Yeshua, o ato da vida justa de Yeshua sendo interrompida de forma trágica ali, como a gente viu, né? O que aconteceu? Por que ele fez isso? Por que o Eterno fez esse plano? Porque lá atrás, em Adão e Eva, ele disse para Adão que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, todos os pecadores, toda a humanidade estava condenada a quê? A morrer, a deixar. O que era a morte? A morte não é a morte essa que a gente conhece. O contexto da morte lá de Gênesis era uma morte de deixar de existir, ou seja, o Adão deixaria de existir. Então a gente vê que lá no começo houve a graça, ou seja, o perdão, a misericórdia. Só que
como a Escritura diz, a palavra ela não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir. Então, foi a maneira que o Eterno Baruch Hashem encontrou de que se cumprisse a palavra dele e o ser humano não morresse eternamente foi através da morte de Yeshua, ou seja, da vida justa, que purificou e foi interrompida para que houvesse a troca da vida dele pela vida de muitos injustos. Ou seja, ele morreu para que se cumprisse a palavra da morte e do pecado para dar vida a todos aqueles que aceitassem a Torá e o testemunho dele. Perfeito. E é isso que o Rav Shaul está explicando aqui, né, com essas palavras que ele está falando, né? Então, a gente entende que a salvação não é isso que é ensinado aí fora, né? Ela é muito maior, ela é muito mais ampliada do que essa forma que se fala aí fora, essa forma simplista de dizer, você aceita Jesus, né? E você está salvo dos pecados e vai para o céu. Essa é uma forma muito simplista de ver a coisa, né? Quando, na verdade, o homem, Adão, pecou e a consequência do pecado dele gerava a morte. Então, o Eterno providencia uma forma de que pudesse haver restituição de vida, que pudesse haver ressurreição. E aí você precisa crer na vida justa, obedecer segundo Yeshua obedeceu, viver como ele, obedecendo a Torá, para que você possa ser salvo do peso da morte, que é a condenação, né? E assim você continuar essa vida justa e alcançar a vida eterna, que é o Olam Rabá. E aí o verso 17 vai trazer a complementação disso. Ele fala, aí o verso 16 ele está falando, né? Que mantém a confiança especialmente para o judeu, mas também para o grego. Por quê? Verso 17. Por quê? Mediante as boas novas, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista. E aí, irmãos, eu quero que vocês parem aqui e prestem atenção nisso. O importante é que nós sejamos justificados à vista de Deus e não à vista das pessoas. Porque Deus torna as pessoas justas através do evangelho à própria vista dele, porque é para ele que nós somos justificados. E o texto diz, olha, e do começo ao fim, isto se dá mediante a confiança, a emuná, a firmeza, como diz o Taná. Mas a pessoa que é justa viverá sua vida por meio da confiança, a sua Bíblia por meio da fé. Só que olha como o contexto judaico ele traz uma clareza maior. A fé é simplesmente através da crença, né? As pessoas entendem crença, mas aqui fala de confiança, porque confiança está ligada à obediência. Confiança está ligada à fidelidade, à firmeza, ok? Vamos lá, verso 18, diz assim, a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que... E aí, se lembre que Yohanan falou agora mesmo aí, eu também, sobre iniquidade e pecado, a diferença, né? Então, a ira de Deus, ela é revelada desde o céu contra toda perversidade e impiedade, ou seja, iniquidade, de pessoas que, motivadas por sua injustiça, ou seja, desconhecimento ou descrédito em relação à Torá, né? Uma forma de vida totalmente deturpada e contrária à Torá, mantém a supressão da verdade. Ou seja, elas suprimem a verdade, não querem entender, não querem saber da verdade. Verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus lhes é claro, porque Deus assim o fez. E aí o verso 20 vai trazer à luz isso daí, ó. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis do Eterno, Hakadosh Baruch Hu, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa. Ou seja, essas pessoas que vivem na impiedade, na iniquidade,
não podem jamais chegar, eu não sei, eu não sabia que existia Deus, ou que existia uma forma correta de obedecer. Por quê? Porque tudo o que foi criado já aponta para algo maior, já aponta para uma justiça. E aí, no decorrer aqui, isso vai ficar mais claro ainda, ó. Verso 21. Apesar de saberem que Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seu coração obtuso anuviou-se. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos. Na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens. Olha as práticas pagãs aí. Por meras imagens, semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Então, a gente está vendo aqui que Paulo está falando contra algumas pessoas que estavam se voltando aí a práticas ímpias, idolátricas e iníquas. Verso 24. Ele diz: esse é o motivo pelo qual Deus, o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, entregou a vileza dos desejos de seu coração, a ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. Então, aqui, ó, ele começa a entrar nos assuntos que está recorrendo lá na comunidade, tá? Uso vergonhoso de corpos alheios, ou seja, prática sexual indiscriminada, tá? Transformaram a verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas, em lugar do Criador. Olha aí, tá? Culto idolátrico. Louvado seja ele para sempre. Amém. Tá vendo, gente? Toda hora a gente fala, né? O Eterno para o Hashem. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Quando ele falou do Criador, ele falou, louvado seja ele para sempre. Amém. Você vê que isso é uma coisa que é uma prática usual toda vez que você menciona o nome do Eterno. E aí o verso 26, ele fala, olha, e dentro do contexto cultural, é importante vocês anotarem isso, vocês perceberem isso, que era prática comum dentro do mundo romano, né, dentro do mundo romano, esse sexo desenfreado. Era muito comum isso daí. Entre romanos e gregos ali, era uma prática muito comum essa vida desenfreada sexual que eles tinham. Além da idolatria, né, que em cada casa, em cada lugar, às vezes na rua mesmo, tinha lá os lugarzinhos com os ídolozinhos deles lá, para eles poderem fazer as orações deles lá, entendeu? E a gente está vendo que o apóstolo Paulo está falando que isso estava demonstrando para a gente que isso estava acontecendo ali, né? E que algumas pessoas poderiam estar sendo influenciadas a retornarem para isso daí, ou ainda não tinham largado totalmente essas práticas. Estavam crendo no Eterno, procurando viver uma vida justa, mas não tinham largado essas práticas. E aí ele está orientando, ele recebeu essa informação e está orientando. Certo? Verso 26. Esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. E, da mesma forma, os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Ou seja, recebendo em si mesmo, né, o preço do seu próprio pecado. Ele continua, isto é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou a linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. Ou seja, por falta de entendimento da própria palavra do Eterno e de falta de obediência, Deus entregou eles às suas próprias
paixões. A mesma coisa aconteceu lá na Torre de Babel, quando eles buscaram chegar até os céus, o Eterno espalhou e permitiu que, a partir dali, passasse a haver idolatria. Ou seja, Deus entregou a idolatria para que eles pudessem praticar. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma menção aproximada a um midrash do que aconteceu lá na Torre de Babel, estava sendo mencionado aqui agora. Por causa dos seus erros, das suas iniquidades, Deus estava entregando a eles as suas próprias paixões, para que eles recebessem o preço do seu próprio pecado. Verso 28. Isto é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou a linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. Verso 29. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, olha aí, anomia, maldade, ganância e imoralidade. Cheios de inveja, assassino, rixa, desonestidade, malevolência. São mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Irmãos, é importante que vocês tenham noção de que essas são listas, tá, de iniquidades, né, que são mencionadas pela Torá. Ou seja, a Torá vai ter um mandamento para cada uma dessas coisas. E ele está falando exatamente que essas pessoas estão transgredindo nesses atos. Ok? E aí o verso 32. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas, olha só, como é que está fazendo referência à Torá. Decreto divino. Né? Está dizendo que eles conhecem. As pessoas que praticam essas coisas merecem morrer. Por quê? Quem pratica o pecado, o salário é a morte. Aí ele continua. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Então, ele está dando uma lista de transgressões que estavam sendo cometidas e que ele estava orientando essas pessoas. Uma coisa importante é a gente entender, né, que isso que Paulo está falando aí, ele está trazendo essa alusão aí, né, de que as pessoas que vivem de forma justa, né, elas trazem julgamento, né, assim como nós trazemos luz para as pessoas e elas podem começar a praticar a verdade, também as pessoas justas trazem condenação para aqueles que querem permanecer na prática da iniquidade e do pecado. Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Pai, por este dia, por esse estudo, por este ensinamento, ó Pai, da tua palavra para nós. Que nós possamos a cada dia, Senhor, nos basear nela. Nós possamos a cada dia estar vivendo segundo a tua vontade, ó Pai, com equilíbrio, com entendimento, com força, ó Pai querido, com confiança, conforme o apóstolo Paulo falou, nós possamos viver de acordo com o teu querer. Opera, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que estiveram até agora, Senhor, e que tu venha, Senhor, abençoá-los, fortalecê-los, ó Pai, ó Deus, dá, Senhor, entendimento, ó Deus, dá sabedoria, que eles possam, Senhor, ser luz onde eles estiverem, para seus familiares, para seus amigos, para seus vizinhos, para os companheiros de trabalho, que eles possam, ó Deus, levar, Senhor, durante a sua vida, na sua caminhada, a sua palavra, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos a vida de cada um. Nós oramos a ti, em nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai. Também oramos, ó Pai, por Israel, Pai querido, Jerusalém, que haja paz naqueles muros, que o teu povo nos 4 cantos dessa terra possam, Senhor, ser guardados, protegidos por ti. Tu venha, Senhor, dar-nos entendimento a respeito do Messias Yeshua. Nós oramos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, ve amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha verhunecha,
Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a shalom. Amém. Elohim é rei fiel em nossas vidas.